Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite a todos os nossos queridos do Face. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João. Então nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, que foi o capítulo que eu pedi para que vocês lessem. É isso? Então o capítulo 5 tem algumas informações que são muito importantes e preciosas para nós. Nós vamos então ver algumas coisas concernentes a João capítulo 5. João capítulo 5, ele começa falando da cura de um paralítico. Assim que Jesus ele cura o filho de um oficial do rei, que também é uma história também significativa, muito significativa, João ele passa então a descrever a cura de um paralítico. Os outros evangelhos não contam essa história, somente João quem narra essa história para nós. João capítulo 5, Jesus então, ele chega, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4. Observe que, não sei se na sua Bíblia está entre colchetes, né, ou entre parênteses, entre colchetes. Está dizendo assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então João começa o capítulo 5 nos contando essa história de uma crença popular que havia em Jerusalém. Porque quando eu estava no seminário, o Jason também deve ter estudado sobre isso, aí nós fomos atrás de informações para saber se isso aqui era verdade, tanto é que está entre colchete. Alguns textos, quando estão entre colchete, é porque é uma referência de que essa informação às vezes não está na língua original, ou de alguns manuscritos originais, eles não estão lá. Pode ter sido uma interpolação. O que é interpolação? Quando há um acréscimo, alguém que escreveu acrescentou essa informação aí, por isso que está entre colchetes. Então, eu fui atrás de informações, depois fui essa semana de novo, para ver o que algumas pessoas falavam sobre isso, e tudo dá a entender que isso era uma crença popular, essa questão do anjo descer e mover as águas. Não sei se o Jason leu alguma coisa disso, se você tem alguma coisa sobre isso aí, a falar sobre isso. Não tem informações, nós não podemos fazer nenhuma afirmação severa ou alguma afirmação dizer, não, isso é verdade, porque não há, pelo menos eu não consegui encontrar na época que eu estudava, e recentemente, nessa semana, não há nada que diga, havia um anjo, porque os outros evangelhos não falam disso, Paulo não fala disso, nem Flávio José falava disso. Então tudo dá a entender que era uma crença popular de que havia um anjo que descia e mexia as águas. Toda cultura tem uma crença popular. Todas as nações, toda a sociedade tem crença popular. Nós temos nossas crenças populares. Por exemplo, passar debaixo de escada. Isso é uma crença popular que dá azar, não deixar chinelo virado, etc. E tal. Isso são crenças populares. Às vezes morre uma criança numa cidade, aquela criança vira padroeira, não é isso? As pessoas vão ao cemitério, acendem velas para ela. Isso é crença popular. Então esse tipo de coisa, se você tocar em determinada pessoa, essa pessoa irá te abençoar, etc e tal, são crenças que vão ganhando corpo ao longo da história, ao longo dos anos, e então esse texto aqui mostra isso. A questão, o fato é, independentemente da crença, se é verdade ou não, eu particularmente acredito que era uma crença, isso era uma crença, eu particularmente acredito, então eu não consigo, por informações bíblicas ou por falta das informações, se isso fosse verdade, deveria haver mais textos que acrescentassem argumento. Então nós não temos. O fato é que Jesus vai a um determinado dia, era sábado, Jesus vai nesse poço chamado Betesda. Eu já vi algumas fotos desse poço, que ele existe até hoje lá em Israel, e é um buraco, literalmente um buraco. Ele tem uma certa profundidade para baixo. E para chegar lá, um paralítico era muito difícil. Realmente, literalmente, era muito difícil um cego, um paralítico chegar lá. Era literalmente um buraco. Agora, Jesus ele chega lá e o texto nos informa que havia muitos cegos, coxos, paralíticos e todo tipo de enfermidade aguardando esse anjo descer.
Então era uma crença, eles ficavam ali. É como a gente vê hoje, alguns lugares hoje no nosso país, quando se fala que há certas curas. Lembra do João de Deus? As pessoas migravam para lá, as pessoas iam para lá. As pessoas iam até lá porque acreditavam naquilo e as pessoas faziam filas ali. Você vê aqueles vídeos, os vídeos antigos do Chico Xavier, quando o Chico Xavier estava numa boa saúde, você vê as imagens aéreas da casa dele, a fila era quilométrica. Porque as pessoas, elas faziam filas, ficavam semanas, até meses, esperando uma oportunidade de chegar perto do Chico Xavier. Então, essas crenças, elas sempre existiam em todo tipo de cultura. Aqui não é diferente. E João, então, nos mostra que Jesus, ele vai nesse lugar, só que Jesus, ele vê uma multidão de doentes ali, mas ele conversa apenas com uma pessoa. Jesus, ele dialoga apenas com uma pessoa, com um paralítico. Por que? Nós não sabemos também. Mas Jesus, ele faz uma pergunta a um paralítico. Ele faz a pergunta ao paralítico e ele diz assim: queres ser curado? Não é isso? Se você ver o versículo aí, o versículo de número 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, veja que o texto diz, e sabendo que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus fez uma pergunta para ele. Essa pergunta, ela é chamada na teologia de pleonasmo teológico. É uma pergunta como se ele não soubesse. Ali só ia naquele buraco quem queria ser curado. E ele então estava querendo a cura. E Jesus faz uma pergunta, mas é uma pergunta óbvia, ele estava ali para ser curado. Mas Jesus fez essa pergunta proposital. E qual deveria ser a resposta dele? A resposta deveria ser uma resposta, foi uma pergunta simples, tinha que ser uma resposta simples. Quer ser curado? Sim. Mas essa não foi a resposta dele. E assim que Jesus o cura, antes de eu explicar isso, Jesus cura esse homem ele é curado. Jesus diz: toma teu leito e vá. Aí era sábado, quando ele pega o leito que ele anda, algumas pessoas interrogam o paralítico, que nem o nome menciona. Eles disseram assim: mas como é que você está carregando o seu leito? É proibido carregar o leito, a sua maca de sábado. Não pode carregar isso, porque a lei judaica não permitia. Aí eles perguntaram: quem te curou? E ele disse: eu não sei. Quando ele sai do templo, que ele vai ao templo e ele oferece um sacrifício de gratidão a Deus, dá a entender que seja. Quando ele sai do templo, quem estava lá fora era Jesus. Jesus estava lá fora esperando o ex-paralítico. E Jesus dialoga com ele novamente. Aí Jesus diz, observe que um texto nos informa. Mais tarde Jesus o encontrou, versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus estava do lado de fora e Jesus espera ele sair. Jesus disse: vejo que você está curado. Vai e não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Esta informação ela é intrigante porque nós não sabemos o que aconteceu com ele para Jesus dizer isso. Vai e não peques mais. Pela linha teológica de vários textos, desde Gênesis até Apocalipse, nós sabemos que o pecado ele trouxe várias dificuldades em todos os sentidos para o homem, espiritual, existencial e físico. Alguns pecados trazem problemas físicos para o ser humano. E provavelmente esse homem ele tenha cometido algum pecado e esse pecado o deixou enfermo. Aí Jesus disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Mas nós não sabemos que pecado era esse. Nós não sabemos. Isso aqui é uma interrogação que nós vamos morrer com ela. Mas nós chamamos isso na teologia de inferência. O que é inferência? Que quando nós deduzimos uma coisa de modo indireto, aquilo que o texto não está dizendo diretamente, sem ferir o conteúdo, sem ferir o texto, sem ferir a hermenêutica, porque a hermenêutica diz: nunca diga uma coisa que o texto não está dizendo. Então, só que nós temos uma liberdade na teologia chamada de inferência. O que é inferência? É quando a gente afirma uma coisa que o texto não está afirmando
diretamente. Ele pode estar afirmando indiretamente. Então, aqui nós temos o direito de fazer uma inferência. Não confunda inferência com interferência. É uma inferência. É quando nós fazemos não uma afirmação, mas quando nós fazemos uma possível interpretação com base naquilo que o texto não está dizendo diretamente. Então, nós chamamos isso na teologia de inferência. Provavelmente, por inferência, o pecado dele talvez tenha sido a autopiedade, a autocomiseração. Porque quando Jesus pergunta para ele assim, queres ser curado? Ele não responde sim. Ele diz, olha o que nos mostra o texto. Queres ser curado? Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Entendeu? Ele está reclamando. Não tem ninguém para me levar. E sempre que eu tento ir por conta própria, vai alguém na minha frente. E quantos anos ele ficou lá? 38 anos ele ficou lá. E ele diz, estou aqui há 38 anos nesta condição. Provavelmente isso era autopiedade. Era o pecado dele. Nós vemos aqui traços de autopiedade, dizendo, sempre que eu vou, ninguém me leva. E esse é um sentimento muito prevalente no ser humano. E esse é um sentimento muito comum no ser humano, que é a autopiedade, que é esse sentimento de piedade pessoal. Quando a gente acha que a gente é vítima, onde está Deus que... Não é isso? Onde é que está o anjo que não desce? Que sempre que eu vou não passa, não me permite. Por que esse anjo não cura por atacado? Por que isso não acontece? Então nós sempre achamos motivo para justificar a nossa miséria. E João então está mostrando que Jesus, ele passou por cima dessa crença que existia naquele tempo. Jesus não explicou dizendo, esse anjo aí é uma mentira. Jesus não deu bola para isso. Jesus sabia que ele era enfermo há muito tempo, e Jesus faz uma pergunta, e ele então abre o seu coração e ele começa a reclamar. E Jesus diz, toma teu leito e vai embora. Jesus nem ficou prestando atenção no diálogo dele. E nós às vezes corremos esse risco também. Nós corremos esse risco de, nas nossas orações, nós queremos que Deus tenha piedade de nós. Ele não tem piedade, ele tem a misericórdia. Mas ele não quer que a gente se... Porque a autopiedade, a autocomiseração é um pecado. Provavelmente com esse homem aqui tenha sido o motivo pelo qual Jesus disse, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O problema é esse. Porque há alguns pecados que nos enfermam. Há alguns pecados que nos colocam realmente doentes. Tiago diz isso. Tiago diz isso. O irmão biológico de Jesus, quando escreve a sua epístola, Tiago mostra que alguns pecados causavam enfermidades. Nós vemos isso no Velho Testamento. Alguns pecados causavam enfermidades. Algumas coisas, e nós não pensamos nisso, que o pecado ele vai adoecendo, não apenas espiritualmente, mas o pecado ele vai adoecendo também fisicamente o ser humano. Ele vai adoecendo, ele vai definhando o ser humano. Então João está mostrando que Jesus cura esse homem. Jesus diz, toma teu leito e anda, e vai e não peques mais. E esta é uma palavra do Evangelho, vai e não peques mais. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje, ela não entende pecado como pecado. Primeiro porque na psicologia moderna não existe pecado. Existe desvio de conduta. Não existe pecado mais. Então hoje você não trata mais o indivíduo como sendo um pecador. Porque você conscientizar a pessoa como pecadora, você não está atribuindo ou contribuindo em nada para a melhora dela, de acordo com a cosmovisão pós-moderna. Então esse assunto, esse argumento de pecado, isso não existe mais. E Jesus então olha para o homem e o cura. Só que Jesus quis curá-lo também espiritualmente. E Jesus quis curá-lo existencialmente. Não apenas fisicamente. E Jesus estava do lado de fora do templo esperando ele. E Jesus disse, vejo que você está curado. Que bom. Mas vai e não peques mais, para que não te aconteça uma coisa ainda pior.
Porque por causa desse seu pecado, você ficou 38 anos acreditando em uma mentira. E você está nessa condição. Vai e não peques mais. Aí os judeus ficaram grilados com Jesus. Ficaram irados com Jesus. E eles então passaram a interrogar Jesus, porque Jesus fizera isso no sábado. Porque o Jesus que eles querem, o Jesus que a religião quer, é o Jesus que cabe dentro dos padrões estipulados pela religião. É aquela religião, a religião que não tem nada a ver com Cristo, é aquela que ensina o que ele tem que fazer. É aquela que pede explicações. Isso é mentalidade de religioso. Por que você fez isso? Por que o Senhor permite isso? Por que isso? Por que aquilo? E eles pediram explicações. Explicações para Jesus. E Jesus disse: eu não tenho que dar explicações para vocês, porque eu não tenho nada com vocês. Eles pediram explicações. Aí Jesus usa um argumento que somente João mostra esse argumento. Jesus ele usa um argumento, e no capítulo 5, versículo de número 27, quando Jesus estava argumentando com eles, no versículo 27, vou ler o versículo 26 e o versículo 27. O versículo 26 diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aí no versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Essa expressão, para nós, ela é rara, mas ela aparece principalmente no Velho Testamento, muito no Velho Testamento, porque ele é o Filho do homem. O que significa isso? Para nós não damos importância para isso, mas isso tem um peso teológico e espiritual muito profundo e muito sério. Por que Jesus deu autoridade para ele e ele é o Filho do homem? Ben Adam em hebraico, filho do homem. O problema é que nós lemos o Velho Testamento e nós não lemos o Velho Testamento como dizia Agostinho. Jesus é a chave para interpretar as Escrituras. E alguns teólogos dizem hoje, dizendo que Jesus é a chave hermenêutica para interpretar as Escrituras. Eu concordo com isso. Eu concordo com essa afirmação de que Jesus é a chave interpretativa para se interpretar as Escrituras. Sem Jesus, nem a Bíblia faz bem. Repito, sem Jesus, nem a Bíblia faz bem. O Velho Testamento, quando nós olhamos o Velho Testamento sem a ótica da cristologia, sem Cristo, é apenas um livro e um livro estranho. O Velho Testamento é um livro estranho, porque há coisas ali que são estranhas. Aí nós vemos o livro principalmente de Jeremias, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. E principalmente Daniel. E sempre que Deus vinha falar com Daniel, e nas visões de Daniel ele via o trono, e no trono sentado, ele diz: quem está sentado no trono é o Filho do homem. Jeremias, Ezequiel e Daniel, principalmente Daniel, quando falam de Deus, eles o chamam de Filho do homem. Esta informação para o judeu, ela era importantíssima. Para nós ela passa desapercebida, porque nós não queremos conhecer a Cristo como Cristo. Nós queremos ser abençoados por Cristo. É diferente. Mas para o judeu isso tinha um valor sine qua non, ou seja, sem a qual não é possível. Isso tinha um valor importantíssimo para o judeu. E Jesus então, quando é interrogado porque curou um paralítico no sábado, Jesus disse: eu sou o Filho do homem. Aí a configuração mudou. O diálogo, o espanto aconteceu, porque Jesus disse: eu sou o Filho do homem. E esse era o título preferido de Jesus. Ele sempre se auto-intitula como Filho do homem. Porque lá no Velho Testamento, quando Deus se manifestava, principalmente para Daniel e Ezequiel, ele se apresentava como Filho, o Filho do homem. O Ben Adam, o Filho do homem. O Deus que se assenta, que senta no trono. Aí Jesus disse: eu sou o Filho do homem. E vocês nada têm comigo,
Aí o Filho do Homem, ele faz uma afirmação severa, dura e muito séria, madura. Aí Jesus, no capítulo 5, ele diz assim, versículo 41, o Filho do Homem dizendo: eu não aceito a glória que vem dos homens. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Quem esteve aqui quarta-feira passada lembra que eu falei que Jesus estava no templo e Jesus então diz: eu conheço a natureza humana. Ninguém precisou dar testemunho da natureza humana, porque eu sei o que é a natureza humana. Está vendo o peso aqui? E agora Jesus está dialogando com os doutores da lei, os falantes de Deus, os heróis de Deus, porque os fariseus eles eram apelidados no primeiro século dos heróis de Deus. Aí Jesus disse: eu não aceito a glória que vem dos homens. Aí cabe uma pergunta: quem são esses homens a quem Deus não aceita a glória? Quem são esses homens a quem Deus não aceita a glória? Vamos ver no texto quem são esses homens? E nós não estamos muito distantes deles. Por incrível que pareça, nós não estamos distantes de sermos como esses homens. No capítulo 5, versículo 38, Jesus disse assim, vamos ler o 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Quem testemunha a meu respeito não são vocês. Quem testemunha a meu respeito é o Pai, o próprio Pai. Ele é quem dá testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Vocês nunca ouviram a voz. Lembra de João, capítulo, quando Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí no versículo 38, também não tendes a sua palavra permanente em vós. É esse tipo de homem que Jesus não aceita a sua glória. Os homens que não ouvem a voz de Deus. Os homens que não têm a palavra permanente em vós. É desse tipo de homem que Deus não aceita. O Filho do Homem não aceita a sua glória. Ela não permanece, ela não encontra solo. Vou repetir aqui de novo. Lembra da parábola do bom semeador, do semeador? Que Jesus conta a parábola do semeador e eles não entenderam a parábola do semeador. Jesus diz: um homem saiu a semear, jogou a semente e ele achou 4 tipos de solo. A primeira leva de sementes caiu e elas nem frutificaram, elas nem acharam, nem brotaram. A segunda achou o solo, mas aí veio o sol, queimou. A segunda achou o solo, não tinha profundidade, mas a quarta achou o solo e profundidade, aí a semente frutificou a 30, 60, a 100 por 1. E eles não entenderam a parábola do semeador. Aí todo mundo foi embora e ficaram os discípulos com algumas pessoas, poucas pessoas, e uns deles falaram assim: Jesus, explique para nós a parábola do semeador que o Senhor contou. E Jesus disse: o semeador é o Pai, a semente é a palavra e o solo são os corações. O semeador é o Pai, a semente é a palavra e o solo são os corações. Aqueles corações que aceitam a palavra, mas que não têm profundidade, vem Satanás e rouba. Vem as tribulações e a queimam. Mas aquelas que têm profundidade, elas vão multiplicar as 30, 60, 100 por 1. E Jesus aqui está dizendo: eu não aceito a glória de homens. Por quê? Porque a palavra não está permanente em vocês. Eu não aceito glória de homens que não têm compromisso com a palavra, que não têm um solo fértil em seus corações para a palavra. Porque quem recebe a palavra, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe a minha palavra.
É simples. Jesus está dizendo: eu não aceito glórias de homens que não se interessam pela palavra. Eu não aceito glórias de homens que não se interagem com a palavra, que não se simbiotizam, que se misturam, que internalizam, que não fazem como diz o salmista: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Quem não tem a palavra permanente quer explicações de Deus, por que Ele curou no sábado. Quem não tem a palavra em seus corações querem explicações de Deus, por que Deus permite com que isso aconteça. É assim a postura de homens que não têm a palavra permanente em vós. Aí Jesus diz no capítulo 5, no versículo 39, examinai, façam um escrutínio, façam uma análise, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai. O verbo no grego é a ideia de uma exegese, você entra dentro das Escrituras. É quando você tira aqui de dentro, você traz para a sua realidade, entra aqui. Quando ele diz examinai, ele está dizendo: entrem nas Escrituras, mergulhem nas Escrituras, aprofundem-se nas Escrituras, examinem as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aí Jesus disse: eu não aceito a glória que vem de homens, desse tipo de homem, que faz apenas um voo superficial sobre as Escrituras. Gente, nós vivemos uma época de superficialidade teológica, escriturística. Nós vivemos uma época de superficialidade da Bíblia. Nós temos uma geração analfabeta, funcionalmente falando, das Escrituras. Não sabem nada, não conhecem nada, não sabem nada da vontade de Deus. Ficam perguntando: é vontade de Deus que eu faça isso, que eu faça aquilo? Isso é pergunta de quem não conhece a vontade, não conhece as Escrituras. Isso é pergunta de infanto na fé. Isso é pergunta de infantilidade. E Jesus está dizendo: examinai as Escrituras, entrem dentro disso aqui. Eu não aceito glória. Deus não é carente. Deus não é carente de culto. Culto não é para Deus, para se sentir melhor. Culto é para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Culto, quando o homem entrou no templo paralítico, ele entrou lá, mas ele entrou do mesmo jeito que ele saiu, do mesmo jeito que ele entrou. Foi preciso Jesus estar do lado de fora. Às vezes é bom Jesus estar do lado de fora, porque às vezes é do lado de fora que a gente escuta Jesus falar. É o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 13. Saiamos a ele, pois, fora do arraial, levando o seu vitupério. E tem pessoas que estão assim: eu vou na igreja, não escuto, não sinto Deus falar comigo. Eu vou na igreja. Gente, não é uma provocação gratuita, mas não leve isso para o lado pessoal. Mas um dos lugares menos possíveis para se ouvir a voz de Deus hoje é a igreja. Igreja é um dos lugares menos prováveis para se ouvir a voz de Deus. Porque igrejas por aí tem de tudo, menos o Evangelho. Bíblia se tornou apenas um objeto de liturgia. Mas a pregação pura e simples, verdadeira, compromissada com Cristo, que fala de divindade de Cristo, de perdão, de arrependimento, de mudança de vida, isso é raro. É só Deus vai dar, Deus tem que fazer, Deus é isso, Deus vai te dar, vai te fazer rico, Deus não sei. É só isso que a gente escuta, essa pataquada que a gente escuta em nome de Deus hoje. Pataquada. Essa balbúrdia, essa falácia, essa verborragia em nome de Deus. Mas o Evangelho verdadeiro, que mostra Cristo como sendo o Filho do homem, nós não ouvimos isso mais. Tem pessoas aqui, talvez online, que nunca ouviram essa expressão Filho do homem, e se leram, nunca prestou atenção, porque nunca escutaram essa explicação na igreja.
E Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E o versículo de número 42, ele diz: por que ele não aceita a glória que vem de homens? Que tipo de homem? Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Por isso, é esse tipo de homem que Jesus disse: eu não aceito glória que vem de homens. O tipo de homem que Deus não aceita, aquele homem que não tem o amor de Deus. É esse tipo de gente que olha para o paralítico e fica infeliz porque o paralítico passou a andar. Ontem, no estudo de quarta-feira, eu expliquei aquela questão do texto de Atos do Templo Formosa. O cara lá na porta do Templo Formosa. Aí Pedro, entrando na hora nona, cura o paralítico. E o cara entra dentro do templo dando glória a Deus, dizendo: eu não sou mais paralítico, minha vida mudou. Se fosse aqui hoje, nós ficaríamos felizes. Pô, Deus curou um cara e aí Deus ainda está presente, atuante no meio de nós. O que acontece? Diz o texto que o capitão do templo, o templo tinha um capitão, o fiscal do reino de Deus, pega Pedro e dá um cacete em Pedro, dá uma surra literalmente em Pedro, bate em Pedro e quase que mata. É preciso de um homem interferir e dizer: não façam isso, não matem eles. Aí ele diz: olha, deixe, se for de Deus permanece, se não for isso acaba, deixe isso para lá. Aí Pedro diz aquela frase célebre: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E Pedro continuou pregando. Mas eles ficaram infelizes porque um homem que ficava na porta do templo esmolando, e aqui também no sábado, porque Jesus curou no sábado, e eles ficaram revoltados com o Filho do Homem. E Jesus disse: eu não aceito glória que vem de homens, homens que não têm a palavra permanente em vós, homens que não têm. Gente, isso é uma retroalimenta a outra. Homens que não têm a palavra permanente não têm o amor de Deus, e o homem que não tem o amor de Deus não tem a palavra. Não tem jeito, uma retroalimenta a outra. Uma retroalimenta a outra. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. É simples. O amor de Deus. E lá Romanos capítulo 5, versículo 8, versículo 9, que para mim é o versículo mais significativo de todas as Escrituras. Para mim não tem um versículo mais significativo do que Romanos capítulo 5, quando Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Aí ele faz um acréscimo que, para mim, sendo nós ainda pecadores. Eu fico pensando: Deus prova o seu próprio amor para conosco. Aí Deus olha para nós e diz: sendo nós ainda pecadores. Deus, ele olha e vê que nós ainda somos pecadores. Todos os dias Deus olha e vê que nós ainda somos pecadores. Aí você vê o Velho Testamento diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e é a razão de não sermos consumidos. Ela se renova, cada dia que passa ela se renova, ela dá um F5, ela se atualiza, ela se renova, ela brota com uma outra disposição para nós. É aquilo que Jonathan Edwards escreveu no seu livro Pecadores na Mão de um Deus Irado. É Jonathan Edwards mesmo, não é isso? Jonathan Edwards, o pastor batista, quando ele diz assim: o sol não tem prazer em brilhar para nós, o vento não tem prazer em soprar para nós, a natureza não tem prazer em nos dar o fruto, a natureza não tem prazer em nos servir, em servir o ser humano. Não tem. Ela não tem. O que faz isso acontecer em nosso benefício é a graça e a misericórdia que se renovam a cada manhã.
Então sempre que Deus olha para nós, Ele lembra de que Ele tem que nos perdoar. Tem não por obrigação, mas por misericórdia. Porque Ele prova o seu próprio amor. Gente, a Bíblia fala, não coloque Deus à prova. Não é para ficar provando Deus, e Deus tem que se provar, dizendo, Deus Ele prova o seu próprio amor, sendo nós ainda, o verbo lá, a expressão no grego está dizendo, uma ação contínua, sendo nós ainda continuamente pecadores. Continuamente pecadores. Aí Jesus disse, examinai as Escrituras. De quem que Deus não aceita a glória? De homens que não têm a palavra permanente em vós. De homens que não têm o amor de Deus. Podemos ler a Bíblia, podemos tomar ceia, podemos dar dízimo, podemos cantar no coral, podemos tocar lá na frente, podemos pregar, podemos ser testemunhos, podemos ser professores de escola dominical, podemos ser pastores, pastoras, podemos ser o que quiser na igreja, levita, profeta, podemos ser o que quisermos na igreja. Mas o que nos classifica como sendo de Deus é o amor de Deus em nós. Você acha que Deus se encanta? Você acha que Deus se encanta quando nós cantamos lá na frente? Gente, por mais que a gente cante bem, nós nunca vamos conseguir competir com os anjos. Vamos parar de bobagem. O livro do Apocalipse fala dos querubins que estão lá com 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés. E eles cantam glória, glória o tempo todo. Como é que você acha que os anjos cantam? Desafinado igual a gente? Com microfonia, tu pega o microfone, fica achando a posição do microfone, aquela bateria, aquela barulheira. Você acha que os anjos falam, nossa, que inveja, meu Deus, eu queria estar lá. O louvor no céu é outro naipe, é outra esfera. O que Deus tem lá é fina estirpe. O que acontece lá é outra realidade. É outra coisa, o que tem lá. Você acha que Deus se preocupa quando a gente põe um playback lá e canta desafinado? Uma vez eu fui pregar numa igreja e um irmão foi vender um CD lá. Aí, tá eu lá esperando, ele cantou 50 músicas. Todo respeito, nossa, meu Deus, mas vai cantar mal pra lá. Desafinado, a voz ia lá em cima e voltava. Os decibéis dele estavam tudo descontrolado. Aí no final ele chegou pra mim e falou assim, Elias, olha por mim, porque Satanás não quer que eu cante. Eu falei assim, não é só ele não, eu também. Satanás vai preocupar com quem? Pelo amor de Deus, não existe um trem desse. Eu também não quero que você cante, meu irmão. Pare, não é a sua vocação. Você acha que Deus é Deus, gente? O que vai fazer com que Deus olhe para nós é o amor dele em nós. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Deus não aceita a glória de homens que não têm o amor dele em seus corações. Deus não aceita. É o amor de Deus que nos diferencia. É o amor de Deus que nos classifica. É o amor de Deus que nos potencializa. É o amor de Deus que nos torna valorosos, que nos torna pessoas, que nos torna gente. É o amor de Deus. Quem não tem o amor de Deus quer explicações do porquê que acontece o que acontece. Quem não tem o amor de Deus quer saber do porquê que as coisas são do jeito que são. Mas quem tem o amor de Deus se alegra com uma pessoa que muda de vida. E eles queriam explicações de Jesus. Jesus disse, eu sou o Filho do Homem, e o Filho do Homem não aceita a glória que vem de homens. Ele aceita a glória de pessoas que têm a palavra permanente em vós. E que essa palavra produz um fruto. Gálatas capítulo 5, Paulo diz, o fruto do Espírito é o quê? Amor. A palavra, ela frutifica.
ela frutifica amor. Se eu sei grego, hebraico, latim, aramaico, seja lá o que quer que seja, isso é para homens. Isso é apenas para relações humanas, para nos diferenciar. Se tocamos vários tipos de instrumentos, se não tocamos, se apenas sabemos soprar um apito, ou nem isso, porque tem gente que nem coordenação motora para soprar um apito tem, mas isso não faz diferença. É aquilo que Paulo diz: ainda que eu tenha todo o dinheiro para mudar a realidade humana, ainda que eu fale a língua dos anjos, isso é uma hipérbole, é um exagero, ainda que eu fale o idioma, o jargão angelical, celestial, ainda que eu fale, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. De todos os dons, a fé e não sei o que lá mais, o que vai permanecer é o amor. O amor é maior do que a fé. É o que Paulo diz. O amor é maior do que a fé. Se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa, o bronze que soa. Eu expliquei ontem que o bronze, em Corinto fabricava-se um bronze difícil, raro. Por isso que Paulo disse: serei como o bronze que você bate nele, diapasão, mas apenas barulho. É apenas um eco, não produz nada. Se não tiver. Se eu tiver fé ao ponto de dizer montes, sai daqui, de transportar montes, se não tiver amor, de nada adianta. Porque o amor não se ufana, não arde em ciúmes, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não arde em ciúmes. O amor é isso. Então vocês não têm o amor de Deus em vós. O que vai nos mostrar como somos de fato e verdade é o amor de Deus. O resto é só encheção de linguiça. É só coreografia, é só gestos para nós entretermos o nosso cérebro. Mas o que nos faz realmente valorosos é o amor de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. As escrituras lidas sem o amor de Deus me tornam religioso, um questionador, um perguntador. As escrituras lidam com o olhar do Espírito Santo. Como dizia Lutero, nós temos que ler as escrituras com a ótica, com o óculos do Espírito Santo. Vai produzir amor, pessoas transformadas. Como é bom uma pessoa que é carinhosa, como é bom uma pessoa que transmite amor. Isso é muito bom, pessoas que têm esse coração dilatado, esse coração aberto. Como é bom. Isso só acontece naqueles que permanecem a palavra dentro de nós. O resto é secundário. O primário, o Filho do Homem, são aqueles que praticam o amor de Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo Evangelho de João, agradecendo a Deus por esses momentos aqui, agradecendo a Deus porque por sua misericórdia concede a nossa irmã Lucila e o nosso irmão Hélio também concedeu mais um ano de vida. Não foi seu aniversário semana passada, não foi? Pois é, 100 anos, nosso irmão Hélio. Então nós queremos glorificar a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe vocês. Vamos orar também por aqueles queridos que estão enfermos. Tantas pessoas enfermas queridas nossas. Mas conheça o Filho do Homem. É na presença do Filho do Homem que as coisas são resolvidas e os corações são pacificados. Vamos orar. Ó bondoso Deus, graças te damos, porque hoje nós aprendemos sobre o Filho do Homem, que é Cristo, que é o Deus verdadeiro. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe
Porque nós temos as nossas dificuldades. Dificuldades de ficarmos firmes na tua palavra. Nós temos desânimo, desinteresse. Lemos às vezes por desencargo de consciência, por obrigação. Lemos, ó Deus, porque a nossa natureza vai sempre nos levar, ó Deus, para o lado oposto da tua palavra. A nossa natureza, a nossa mente corrompida não quer que leiamos as Escrituras, não quer que a gente conheça as Escrituras. A nossa natureza não vai nos incentivar. Ela não vai, porque ela é caída, porque Jeremias disse que o coração do homem é desesperadamente corrupto. A corrupção, porque um abismo chama outro abismo. O abismo interior do nosso coração, da nossa alma, vai sempre chamar as trevas, irá sempre evocar as trevas. O nosso coração sempre vai tentar ir para as trevas. Porque Salomão e Pedro disseram que o cão volta ao próprio vômito e a porca volta ao lamaçal. Esta é a nossa natureza. Então, por vontade própria, iniciativa própria e pessoal, nós não iremos para as Escrituras. E é por isso que nós te pedimos, contra a nossa vontade, contra o nosso querer. Nós te pedimos ao Espírito que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos constranja, que o Senhor nos tire da zona de conforto, nos tire da posição que nós nos colocamos, sempre longe da cruz. Ó Espírito Santo, por amor nós te pedimos, por misericórdia, nos provoque para lermos as Escrituras. Isso é, ó Deus, o nosso desejo, não porque nós queremos de fato, mas é porque nós precisamos. Nos ajude a examinar as Escrituras. Nos ajude a depender do Filho do Homem. Nos ajude a não termos autopiedade. Nos ajude a pararmos de olhar para a vida como se nós fôssemos, ó Deus, vítimas. E o Senhor sendo obrigado. E nós perguntamos às vezes, no nosso consciente, no nosso subconsciente, onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus porque permite com que isso ou aquilo aconteça? Nos livre disso. Nos ajude a sermos aquelas pessoas que o Senhor aceite a glória e a honra. Nos ajude a ter o amor de Deus. Senhor, nos ajude a praticarmos o amor de Deus. Primeiramente conosco mesmo. Nos ajude a infiltrar, ó Deus, o amor de Deus em nós próprios e depois em nosso próximo. Nós te pedimos assim, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e que Deus fortaleça cada um de nós.